A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. E o meu entrevistado deste momento, são 30 minutos que nós vamos falar somente dos projetos dele, é o vereador Ricardo. Vereador, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você, Sérgio, um prazer bater um papo contigo e falar um pouco dos projetos, do mandato e principalmente de transparência, que é o principal objetivo aqui da TV Câmara. Seu mandato tem sido assim, cercado de uma contundência, de uma oratória bem firme. O senhor tem exigido bastante, não só dos seus pares, como também da prefeitura. O senhor já veio aqui para isso? Zé, a gente assumiu o mandato de vereador e com um compromisso muito simples e muito claro, apesar de algumas pessoas falarem que, Ricardo, você é um pouco duro em suas colocações. O meu objetivo dentro da Câmara Municipal, quando fui eleito, Sérgio, foi o de defender os interesses da população que me elegeu, que me fez o vereador mais votado da história de Ribeirão entre os vereadores novos de primeiro mandato. Então, essa grande votação, esse grande apoio popular faz com que eu tenha, de fato, uma posição muito clara, muito simples, sem ofensas pessoais a quem quer que seja, mas um mandato voltado a defender com unhas, com garra, com toda a força que nós temos que ter, defender os interesses da população. Esse foi o nosso principal objetivo quando assumimos aqui o mandato na Câmara Municipal. Tá bom, e esse programa de hoje é uma prestação de contas. O que o vereador Ricardo fez até agora? Bom, nós apresentamos vários projetos que são de interesse social, que são relevantes, podemos citar alguns. Tive também um mandato voltado à fiscalização dos atos do Poder Executivo. Essa é a principal função do Parlamento, essa é a principal função de um vereador, a fiscalização. E o meu mandato foi, de fato, pautado por essa transparência e fiscalização. Dentre os requerimentos que fiz, questionei muito os investimentos no setor de saúde, questionei muito a questão do DAERP, principalmente a falta de abastecimento de água, vazamentos também que pipocam por toda a cidade. O setor de coordenadoria de limpeza urbana em Ribeirão Preto passa também por sérios problemas de gestão. Hoje, quando se tem um vendaval ou quando uma árvore é cortada, o setor de limpeza urbana demora 2, 3, 4 meses para poder recolher aquelas árvores. Então questionamos muito isso da prefeitura, com qual estrutura o executivo está lidando para poder mudar essa situação. Outras questões básicas também, como os buracos em vias públicas, muitos buracos, os investimentos eles acontecem, tem, mas eles não são suficientes para poder dar conta de toda a demanda que a cidade tem. Então, um mandato voltado a projetos relevantes, vamos falar de alguns, e também de intervenções que fiz para poder questionar alguns setores da administração pública. E fui presidente de CPI, também podemos falar um pouquinho disso hoje, uma CPI que revelou, que escancarou vários problemas no transporte coletivo e pela força, pelo trabalho dessa CPI aqui da Câmara Municipal, nós conseguimos pressionar e o consórcio Pro-Urbano teve que pagar mais de R$500 mil aos cofres públicos. Então, um trabalho que se concretiza na fiscalização e gera, na outra ponto, benefícios à própria população. Vereador, eu me lembro que a CPI começou, ou pelo menos foi o estupim, na minha visão, com um ônibus que o senhor descobriu que estava escrito que era de 1 ano e não era. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim, peraí, estão enganando a população. Sim.
E realmente era isso, vereador? De fato era isso. E nós provamos na CPI que o consórcio Pro-Urbano usou uma frota velha no início da operação, o que é vedado pelo contrato de concessão. Nós apuramos que eles estavam andando com o veículo 2009 e escrevendo na lataria, veículo ano 2012. Mas se essa fosse a única irregularidade, ainda estaria bom. A CPI se aprofundou, Sérgio, e conseguiu apurar tantas irregularidades, inúmeras. Essa foi a que gerou a CPI. E uma CPI a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Esse é um jargão bastante conhecido. Porque as investigações vão acontecendo. A gente vai apurando, vai investigando. Quando veio, nós descobrimos que o consórcio Pro-Urbano descumpre 22 cláusulas do contrato de concessão. Não apenas essa. Nós descobrimos, por exemplo, que o consórcio Pro-Urbano não cumpriu com os investimentos que teria que cumprir. E também observamos que a prefeitura não fez a parte dela, em vários pontos também. Responsabilidades duplas. E também levantamos uma questão muito grave, que vai gerar até uma apuração em seara criminal pelo Ministério Público. Nós apuramos que o consórcio Pro-Urbano explora a publicidade em ponto de ônibus. Eu acho que isso é inegável. Todo mundo que passa... Todo mundo vê. É empresa de telefonia, são grandes empresas do setor, de vários setores. E eles estão lucrando com isso de forma irregular. Na CPI, nós convocamos o secretário da administração, ele veio à comissão parlamentar de inquérito e disse, Sérgio, que não há autorização para o consórcio fazer isso. Ah, não há? Não há. E ninguém viu isso? Nenhuma fiscalização viu isso? Está lá estampada a publicidade. Bom, hein? E aí o que acontece? Se a prefeitura tivesse autorizado, esse tivesse sido um trâmite legal, o dinheiro que eles arrecadam teria que se voltar para a população em termos de desconto de tarifa. Isso é o que está no contrato. Mas o que acontece? Eles estão lucrando com isso e esse lucro a mais não estão repassando à população. Existe uma empresa de publicidade de São Paulo que, se qualquer pessoa ligar querendo anunciar, vai vender cota de publicidade caríssima, caríssima. Isso pode até ser, em tese, omissão de receita. Isso pode ser crime e o Ministério Público já está apurando isso e vai apurar com mais rigor, porque levaremos ao promotor de justiça também toda essa situação. Portanto, nós chegamos a um estudo do transporte coletivo que nos revelou que, apesar de o contrato de concessão ser razoável, ainda a cidade está sofrendo com esse transporte porque não houve o cumprimento do contrato de concessão. E o pior, quando a prefeitura era para exigir aquilo que tinha que exigir, ela não o fez. E quem está sofrendo hoje com isso é a população. Vereador, mas aí o munícipe se pergunta assim, peraí, mas se eu deixo de fazer uma coisa que tem que fazer, vai lá a prefeitura e quer me tomar meu imóvel. Sim. Se eu não faço o negócio que o DAERP quer, não me liga a luz. Sim. Mas aí o consórcio Pro-Urbano faz o que quer e ninguém faz nada? E é esse o ponto que nós questionamos, não é? Se o munícipe não paga o IPTU, o nome dele é lançado em cartório. Não, e o imóvel pode ir para leilão. Para leilão, ele pode perder o próprio imóvel, não é? E a gente pergunta, por que não ter o mesmo rigor com um consórcio de empresas milionárias? Essa é a pergunta. Por que não ter essa mesma energia que tem com o cidadão comum? Por que não ter também com esses grandes empresários que lucram com o transporte coletivo? Deixar claro que o meu mandato aqui na Câmara Municipal, ele é pautado pelos princípios que estão esculpidos no artigo 37 da Constituição da República: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro desse cenário, Sérgio, a minha intenção não é perseguir ninguém, mas sim apenas exigir transparência. Se tivéssemos mais transparência, os cidadãos estariam contentes, felizes com o transporte coletivo, estariam felizes com outros setores também que estão muito precários. A Câmara Municipal está tendo agora uma atitude correta, coerente, com relação à saúde pública. Tenho observado vários vereadores, inclusive da base de apoio à prefeita, subindo à tribuna e criticando de forma veemente a saúde pública. E eu digo, essa é a posição correta do Legislativo como instituição. Nós temos que começar a observar que a prefeitura tem falhas.
E se as falhas existem, nós aqui, e eu me incluo, nós temos que fiscalizar, que cobrar e que pegar no pé para que essas falhas sejam corrigidas. Por que apontar erro? Nós temos que apontar os erros para que as soluções também estejam como uma luz no fim do túnel. E apontar os erros é o mesmo que também dar soluções. E essa é a nossa função, claro. Eu até imagino que a prefeita não sabe de tudo, não tem como saber tudo. Pode ser que alguma coisa escape. Eu acho que apontar o erro é ajudá-la, né? É ajudar. A princípio é ajudar, né? Em último caso é ajudar, é você falar, prefeita, pelo amor de Deus. Acorda. Olha, acorda que essa área está desandando. Estão te dizendo que tá bom, mas não tá. Isso mesmo. E muitas vezes os secretários passam uma informação que não é verdadeira. A saúde pública está sofrendo tanto, que os próprios servidores da saúde estão descontentes. Os médicos que, em muitos casos, erraram também ultimamente, agora estão começando a dizer o seguinte, olha, pode até acontecer o erro, mas olha também o outro lado, olha também a condição de trabalho. Eu tive uma denúncia de médicos, e aí eu critiquei muito a classe médica, alguns médicos que atenderam aquela garotinha Gabriela Zafra. Sim. Ela morreu pelo descaso médico. Outra garota, Laís, de 22 anos, morreu de trombose por descaso médico. Outra senhora, Dona Orminda, foi atacada por um cachorro feroz, teve o osso para fora aqui do punho. Chegou ao posto de saúde, não fizeram raio-x nela. Ela ficou mais de 6 meses com dor e com o osso para fora, sem ter direito a um raio-x. E eu critiquei muito a classe médica e disse, existem médicos bons, existem médicos também que têm que reavaliar a forma de conduta. Existem médicos que rasgam o diploma quando se formam ao não atender uma pessoa com coerência. Fiz várias críticas. E aí alguns médicos me procuraram e disseram, Ricardo, você tem razão. As suas críticas são corretas quando se diz que o atendimento nesses casos falhou. Mas qual é a condição de trabalho que os médicos estão também hoje? Eles me disseram que existe uma pressão interna para que o atendimento seja rápido. Então o médico senta, olha na cara do cidadão ou da cidadã e diz, o que você tem? O que você tem? A pessoa diz, eu tenho uma dor na cabeça. Ah, dor de cabeça? É isso aqui, toma um Dorflex. Ah, eu tenho uma dor na barriga. Ah, isso é uma infecção estomacal, toma isso. Eles nem fazem o diagnóstico correto em muitos casos. Aí muitos me disseram, isso é porque a secretaria quer quantidade e não qualidade. Não tem efetivo correto, não tem servidores em quantidade suficiente. Algumas terceirizações também estão sendo questionadas, esse convênio com a Fundação Santa Lídia, isso está também sendo muito questionado, principalmente porque de tantas terceirizações, e o servidor público que está no atendimento agora começa também a abrir a boca, a dizer, eu também estou insatisfeito. Fica a população insatisfeita com o atendimento, os servidores também insatisfeitos com essa situação e a população, infelizmente, sendo a mais prejudicada. Isso por falta de gestão na saúde. E o que a Câmara tem debatido é muito isso. Onde está o erro? Está na gestão? Está nos que coordenam os postos de saúde? Em algum lugar está, né? Algum lugar está. E é nisso que nós temos que nos debruçar e exigir. Queremos mais profissionalismo e mais seriedade. Aí está a solução. Ok, vamos falar agora de alguns projetos seus, de relevância que a gente pode falar, além de tudo aquilo que o senhor tem trabalhado, tem criticado, tem exigido, que é muito importante, é a função do vereador, elegemos os senhores para isso. Nós não podemos falar, mas vocês podem. Claro. E vamos falar agora de alguns projetos. O que o senhor gostaria de trazer a publicidade aqui agora? Alguns projetos que apresentei e de grande relevância. Eu quero destacar um projeto muito importante que apresentei, que foi aprovado e que já é lei em Ribeirão Preto, e é uma lei que está dando exemplo também para o resto do país, é a lei das obras inacabadas. Pode até parecer bobagem pensar que nós temos que proibir a inauguração de obra inacabada. Não devia, né? Mas, devia. De acordo com o que agem, é preciso, né? Infelizmente, no Brasil, alguns gestores públicos, eles, para poder ganhar voto em eleição, e apenas com esse intuito, apenas com o objetivo eleitoreiro, eles inauguram uma obra que nem está feita ou está pela metade. Essa obra não está em condições de ser entregue à população, porque a população não consegue utilizá-la.
e fazem aquela festa para poder ganhar o voto apenas. Então esse projeto traz um pouquinho do sentido de moralidade às questões administrativas e diz o seguinte: se quiser inaugurar uma obra, que o faça, mas desde que a obra esteja em condições de ser entregue à população. Posso citar um exemplo aqui, Sérgio, de obra inacabada que foi entregue, que é o Parque Rubencione. Quando inauguraram, fizeram um portal ali e disseram que a obra teria continuidade, mas não teve. Inauguraram só o portal. Só o portal, e o parque que era para ser maravilhoso, infelizmente nunca foi entregue à população. Até hoje. E aí nós temos que começar a proibir atitudes dessa natureza. E hoje, em Ribeirão Preto, foi aprovada uma lei: nenhuma obra mais poderá ser feita em Ribeirão se não estiver em condição de ser entregue à população. Aí algumas pessoas poderiam perguntar: Ricardo, mas e um hospital que é feito e que uma parte dele já está pronta? Eu digo, se aquela parte está pronta, se aquela parte é um núcleo autônomo, e se aquela parte pode ser entregue e pode ser usufruída 100%, aí podemos liberar. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Se a obra for feita em etapas e cada etapa for um núcleo autônomo, e aquele núcleo poder ser entregue à população para uso, inclusive, para uso 100% daquela parte, ok. Pensamos no hospital, que terá 2 setores, um de cardiologia e outro de oncologia, um exemplo. O setor de cardiologia já está totalmente pronto, equipado, com profissionais. Podemos liberar? Claro que podemos, não há problema nenhum. Não tem que esperar o outro setor ficar pronto para entregar tudo de uma vez só. Se a etapa ela está 100% concluída, aí sim podemos entregar. O que acontece é que alguns gestores não concluem a obra nem em seu mínimo, e entregam a obra sem estar em condições de uso. Isso a lei veda. E algumas pessoas poderiam perguntar: mas precisa de lei para isso? E eu digo, né? Com o coração doendo, eu digo, triste, infelizmente no Brasil precisa. Deveria ser, antes de tudo, uma obrigação moral dos gestores, mas não é. E se não é, nós temos que obrigar por lei que não haja esse tipo de situação. Vereador, me veio aqui a lembrança, é uma coisa que eu gostaria de perguntar. Isso se aplicaria aos conjuntos que são entregues sem posto de saúde, sem escola e blá blá blá, essas ferramentas que a população tem, que se for, vai complicar, hein? Podemos interpretar de forma extensiva, não é? Por que não? Se um conjunto habitacional é um local em que as pessoas têm que ter as condições perfeitas para morar, e isso envolve escola, envolve saúde, envolve segurança, podemos pensar numa aplicação extensiva. Que aí não está acabado. Não está acabado. E aí compete ao Ministério Público tomar a decisão de barrar qualquer atitude nesse sentido, porque lei já tem. É bom pensar nisso, hein? É bom pensar. A população acho que já ficou pensando, igual eu estou pensando. Com certeza. Então não pode entregar mais, né? Se for extensiva, se o Ministério Público entender isso. Vai entregar uma rua. Nem colocam o nome na rua. Isso aconteceu em vários bairros de Ribeirão Preto. Pois é. Entregaram conjuntos. Isso quer dizer que não está acabado. Não está acabado, não é? Não está acabado. Você entrega um conjunto e não tem nem condição de colocar placa numa rua. Quer dizer, o carteiro vai entregar uma carta e não sabe onde está. É um absurdo também. Podemos até pensar na aplicação dessa lei para situações assim, dessa natureza também. Legal. O que mais que nós podemos falar, então, do trabalho do Ricardo? Outros projetos que apresentei, um é muito interessante, Sérgio, gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores, que traz também esse instinto de qualidade nos produtos e serviços da Prefeitura. Foi aprovado por essa Casa de Leis também, já virou lei, um projeto de minha autoria que traz a possibilidade de a Prefeitura fazer convênio com o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que é um órgão vinculado ao Inmetro, para fazer análise da qualidade dos produtos utilizados, principalmente na operação tapa-buracos. Nós temos reclamações demais de que a Secretaria de Infraestrutura tapa um buraco hoje, passa uma semana, 2, 3, um mês e esse buraco volta a abrir. Aí eu questiono, será que esse material usado pela Secretaria de Infraestrutura, ele é um material de qualidade? Pois bem, nós aprovamos um projeto que dá a possibilidade para a Prefeitura
além de buscar essa qualidade no processo licitatório, também fazer um convênio a mais. E esse convênio, ele é feito com um órgão público. O custo é baixíssimo. Por quê? O IPEM é um órgão vinculado ao Inmetro. Então, se a prefeitura começar a entender que esse projeto tem uma relevância extrema, começará a aplicar com urgência essa medida e vai, sem dúvida alguma, dar um salto de qualidade em Ribeirão Preto. Mas, como sempre, tudo isso ainda depende de uma decisão do Executivo. A lei já está aí, a lei é autorizativa, já dá o poder. A Câmara já mandou a autorização, a Câmara já mandou o seu recado. Agora compete à Prefeitura fazer a parte dela. Mas eu creio que a prefeita, no momento a prefeita, devia olhar para isso e falar, isso é uma proteção para mim. Sem dúvidas. Concorda, não? Na medida em que a Prefeitura contrata o IPEM, que é um instituto sério, ligado ao Inmetro, olha só que coisa, hein? Ligado ao Inmetro, e analisa a qualidade daquilo que é adquirido em Ribeirão Preto, principalmente na operação tapa-buracos, na medida em que ela faz isso, ela consegue um selo de qualidade nos produtos e que vai até mesmo isentá-la de qualquer problema amanhã ou depois. Então, seria muito importante para a própria Prefeitura colocar em prática essa medida. Eu tenho fé de que isso vai acontecer. O projeto já foi aprovado, a prefeita já sancionou o projeto, e se a prefeita sancionou, eu tenho a esperança de que porque ela vai aplicar, tem interesse. E se isso de fato for feito em Ribeirão, se dará um salto muito grande em termos de qualidade naquilo que é usado pela prefeitura em benefício também da população. Legal, Ricardo. Eu sei que você também tem ido a bairros, inclusive com a TV Câmara, para analisar algumas coisas, mas vamos continuar falando aí do seu trabalho e depois a gente vai entrar nesses detalhes também, que é o contato com a população. O que mais? Um projeto interessante também, Sérgio, que eu faço questão de compartilhar com todos que estão nos assistindo agora, é um projeto que traz em seu instinto o sentido de proteção às pessoas, principalmente aos consumidores e também no viés da segurança pública. Eu, como vereador, eu sou formado também em Direito, sou advogado e fico pensando, não é? A segurança pública é um tema que envolve o Estado de São Paulo, pelas suas polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, envolve também a União, o Governo Federal, já que lá as leis têm que ser mudadas, principalmente o Código Penal, mas eu estava ansioso e numa insatisfação muito grande, pensando como que eu, como vereador, posso tentar contribuir um pouquinho para isso, um pouquinho para tentar diminuir essa violência que está matando. Sei que não tenho poder constitucional para poder combater a criminalidade, mas fiquei pensando, olha, a segurança pública envolve vários fatores, lógico, e também o município. Por isso tem uma cobrança muito grande para que a prefeitura mantenha as vias iluminadas, para que a prefeitura mantenha os matos cortados, e lamentavelmente a prefeitura tem falhado muito com isso. Lamentavelmente, se nós tivéssemos uma cidade iluminada, se nós tivéssemos uma cidade com todo o mato cortado, grande parte em ordem, o bandido ele fica sem ter também ação numa cidade iluminada. Ele aproveita o breu, aproveita o escuro, lógico, aproveita o mato. Esse é um viés que eu tenho combatido muito. Outro é um projeto que apresentei, Sérgio, que tenta inibir os crimes contra o patrimônio. Nós sabemos que se tem o furto, é porque alguém está comprando. Quando alguém furta uma bicicleta, é porque alguém está comprando essa bicicleta. Existe um mercado ilícito. Se alguém furta fios de vias públicas, é porque tem algum depósito ou tem alguém comprando isso. É verdade. É lógico, é óbvio. O crime de receptação é o crime que dá subsídio, é o crime que financia o outro delito, o delito contra o patrimônio. Podemos chamar do delito mãe, aquele delito que está por trás. Então, eu fiz um projeto de lei obrigando as pessoas ou as empresas que mexem com sucatas ou que trabalham com recebimento de alguns produtos assim, que mantenham um cadastro de fornecedores. Por quê? Por quê? Para que não haja mais desconfiança, olha, tal depósito ou tal empresário ou tal pessoa pode estar comprando algo ilícito. Com esse cadastro que ele vai manter, quando chegar um fiscal da prefeitura, olha, eu quero ver o seu cadastro. Ele vai mostrar o cadastro de fornecedores dele
é aquilo que estiver no pátio, em termos de fio, em termos de objeto, o fiscal, num simples golpe de vista, vai poder conferir. Não, de fato, isso aqui você comprou de um fornecedor lícito e não ilícito. É uma forma de tentar atacar, combater na origem o delito de receptação. É uma forma, uma tentativa. Portanto, esse projeto está tramitando na casa e quero acreditar que poderá ser aprovado, com certeza, sem maiores preocupações. E mais, essa é uma medida importante para o próprio empresário. Porque o empresário vai ter também para a firma dele a garantia de não ser apontado de forma indevida. Eu vejo muitos empresários que se queixam, donos de sucatas, olha, quando a mídia trata a gente, coloca tudo num balaio só. E eu acho que não tem que ser assim. Tem gente séria que mexe com sucata, tem gente séria que mexe com revenda de produto usado, não é? Tem muita gente séria no meio. Então, para se garantir que essas pessoas sérias possam trabalhar também com tranquilidade, esse cadastro seria fundamental e um passo importante. Não é o que vai combater o crime, até porque envolve outras esferas, mas é um auxílio, é uma ajuda no combate diário a tanta criminalidade, principalmente nos delitos contra o patrimônio. Bom, e a sua participação com a população lá no mais íntimo, que eles acabam te chamando também, você está sentindo isso? A população confia nos seus vereadores, confia em você, te chama, quer que você vá lá, faz pedido, como é que é isso? Sabe, Sérgio, eu tenho um apelo muito grande da população, até pela forma do nosso trabalho, que, como você disse, é contundente em alguns pontos. A população acaba confiando na gente e buscando o nosso auxílio. Então eu tenho visitado constantemente os bairros de Ribeirão, levado sempre a imprensa comigo, a TV Câmara vai a muitos pontos, até porque se nós vamos denunciar algo, é bom que a TV Câmara, que a imprensa esteja também disposta a dar voz à população, a dar voz a isso. Então tenho visitado muitos bairros, todos os bairros de Ribeirão, acompanhando a população em suas demandas. E essa também é uma tarefa do vereador, não é? Sair do gabinete, visitar as ruas, visitar a população, sentir o que as pessoas têm a dizer. E a aproximação do detentor de mandato eletivo com o povo é fundamental para se resgatar a credibilidade dos poderes constituídos. O político, o homem público, tem que entender que o cargo dele existe para beneficiar a população, que o mandato dele deve existir para servir a população, para ouvir as pessoas. O que pode parecer simples, o que pode parecer banal, para o contato entre político, eleitor, vereador, cidadão, isso tem muito valor. E isso que nós temos que resgatar. Forma simples de fazer política, mas com transparência e ouvindo as pessoas, é claro. Ricardo, nosso tempo já chegou ao final. Eu vou dar mais um minuto aí para você falar com o munícipe. De repente tem alguma coisa que eu não perguntei ou que você gostaria de falar, fique à vontade. Bom, apenas dizer que meu mandato está aberto a sugestões, tanto pelas mídias sociais, pelo Facebook. Se você quiser manter contato comigo, é só acessar o facebook.com/Ricardo Silva RP. Vou repetir para você, facebook.com/Ricardo Silva RP. Ou então aqui pelo site da própria Câmara, pelos telefones do meu gabinete também está à disposição, é o 3607-4047, vou repetir também, 3607-4047, e estou disposto a sempre atender a todos, claro, na medida do possível, e trabalhar com base nos princípios da transparência, da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. E assim vamos seguindo o mandato, com a cabeça sempre erguida, o coração aberto e a certeza de que temos ainda muito a trilhar. Obrigado pelo espaço a você, Sérgio, e fico muito feliz de ter aqui na TV Câmara um espaço livre e democrático para o debate. Parabéns a vocês também. Obrigado, vereador. E você que está nos assistindo, continue com a nossa programação e lembre-se, sem transparência não tem democracia. Tá.